Olá, sejam bem-vindos ao Pode Vir. Está começando agora o quadro A Palavra da Semana. Aqui, toda semana, separamos um tempo para refletir na Palavra de Deus e entender como se aplica à nossa vida de forma prática e transformadora. Que essa mensagem fale com você e transforme a sua semana. Talvez você já tenha vivido isso. Você ouviu uma verdade, era bíblica, era correta, mas não produziu vida dentro de você. Às vezes não é o que foi dito, é como foi dito. Às vezes não é a palavra, é a forma, a intenção e o uso da palavra. Hoje eu quero conversar com você sobre como a nossa fala, o nosso ensino e a nossa comunicação revelam o nosso coração. Paulo escreve uma carta para Timóteo, um jovem líder responsável por cuidar da igreja em Éfeso. Em 1 Timóteo 1, 3 ao 4, eu vou ler na versão A Mensagem. Diz assim: Paulo deixa claro que havia pessoas ocupadas com debates, teorias e discussões que não produziam crescimento espiritual. O ponto aqui é muito importante porque não faltava Bíblia naquela igreja, não faltava ensino e não faltavam pessoas falando. O problema não era o conteúdo, era a forma, a intenção e o uso da palavra. Em 1 Timóteo 1,6 diz assim: alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões inúteis. E aqui nasce um princípio muito forte. Nem toda conversa espiritual produz vida. Isso é muito sério. É possível falar certo, usar versículos, usar palavras bíblicas e ainda assim não transformar, não edificar e não curar. E existe uma diferença enorme entre informar e transformar, entre falar de Deus e revelar a Deus. Às vezes as pessoas falam muito, mas transformam pouco. E a pergunta não é apenas o que eu estou dizendo, mas o que isso está produzindo em quem está ouvindo. Já em 1 Timóteo, ainda em 1 Timóteo 1,6, Paulo mostra que essas pessoas se afastaram do essencial e se perderam em conversas vazias. Elas abandonaram a fé? Não. Elas abandonaram a Deus? Também não. Mas deram ênfase no lugar errado. Às vezes a pessoa não se desviou do evangelho, ela só colocou o foco onde não deveria. E quando isso acontece, a conversa deixa de ser ponte e vira muro. A fala vira disputa e o ensino vira palco. E quando o ensino vira palco, quem ouve deixa de ser discípulo e vira plateia. Em 1 Timóteo 1,7 diz assim, na versão NVI: querendo ser mestres da lei, não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Na versão A Mensagem, eles falavam com convicção, mas sem entendimento. Isso nos ensina algo muito sério. Pessoas podem falar certo e ainda assim estar erradas. Podem falar a verdade sem amor, sem discernimento e sem responsabilidade. O tom revela tanto quanto o conteúdo e a forma revela tanto quanto a frase. A pergunta não é só isso é verdade, mas também isso foi falado do jeito certo, no tempo certo e com o coração certo? 1 Timóteo 1,8 diz assim: sabemos que a lei é boa quando usada corretamente. A palavra de Deus nunca é o problema. O que está escrito na Bíblia nunca será o problema. O problema é quem fala e como fala. Gente, isso é muito importante, né? O poder, novamente falando sobre o poder das palavras e agora sobre o poder da nossa fala, de como nós falamos. A palavra usada para controlar, acusar, humilhar e vencer discussões está fora do propósito. A palavra para revelar, alinhar, curar e conduzir cumpre o propósito. A mesma Bíblia, resultado completamente diferente, por causa da forma em que é falada. Em 1 Timóteo 1,11 diz assim: de acordo com o glorioso evangelho que me foi confiado. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. De onde nasce a minha fala? Do ego, da ferida, da necessidade de estar certo ou do evangelho? Porque a forma como falamos revela onde a nossa mensagem nasce.
que nessa semana a gente não se preocupe em apenas falar a verdade, mas em comunicar vida. Que a nossa palavra seja ponte, que o nosso ensino cure e que a nossa palavra conduza. Feche seus olhos se você puder e vamos fazer uma oração. Senhor, guarda o nosso coração, que a nossa boca seja instrumento de vida e de edificação e de amor, e que a Tua palavra seja sempre usada do jeito certo para revelar quem Tu és e não a quem nós queremos parecer. Em nome de Jesus, amém. E amém. Se essa palavra falou com você, continue conectado com a gente. Toda segunda-feira tem um episódio novo da Palavra da Semana. E nos siga nas redes sociais. Estamos no Instagram, TikTok, tem canal no YouTube, tem canal também no Spotify. Acompanhe os nossos próximos episódios das entrevistas, do podcast, além do quadro A Palavra da Semana, e compartilhe essa mensagem com alguém que você acha que precisa ouvir o que foi dito aqui. E até a próxima semana. Tchau!